XSS, a falha mais encontrada do bug bounty. Quando a gente pensa nos hunters que fazem o bug bounty, ela é uma das principais falhas, uma das queridinhas aí dos bug hunters, porque ela é uma das falhas mais encontradas em sites de empresas, em páginas, em arquivos e em vários locais. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa falha. Eu também trouxe aqui um artigo sobre um pesquisador que conseguiu encontrar mais de 50 XSS em muito pouco tempo com uma técnica de automação que ele utilizou para tentar encontrar essa falha. Então, se você achava que automatizar falhas não dava muito resultado, assiste esse vídeo até o final. E essa falha de XSS, ela é a abreviação para a sigla Cross-Site Scripting. Por mais que esse nome ele pareça um pouco complicado, pareça ser uma falha muito complexa, é uma falha relativamente média, ela não chega a ser a mais básica de todas, mas ela é uma falha fácil de entender, mas ela é uma falha muito profunda. Então tem gente que conhece pouco sobre XSS, tem gente que conhece muito sobre XSS, porque ela é uma falha bem curiosa aí de você aprender. Mas o que esse nome significa, Cross-Site Scripting? Essa falha, ela age diretamente no texto que a gente coloca em um site. Sim, qualquer coisa que você colocar em um site, pesquisar, qualquer dado que você insere, pode ter um XSS, caso ele apareça na página. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente pesquisa XSS no Google, a gente coloca esse texto aí na página, e esse texto, ele vai ser refletido na página, ele aparece na página, ele aparece nos resultados de pesquisa, e meio que quando você coloca o texto, ele vai aparecer na página. E o XSS, ele consiste em vez de a gente colocar textos para pesquisar, para colocar, para inserir na página, a gente insere códigos que o site ele vai interpretar de uma forma errada e vai executar na página. E todos esses códigos que são inseridos na página, eles são esses elementos aqui. Então eu iria literalmente tentar colocar um elemento para trocar essa parte aqui da página e tentar executar esse XSS. Pode ter ficado um pouquinho complexo, mas eu vou mostrar aqui um vídeo de um XSS acontecendo na vida real aí, que é o que a gente chama de POC, ou prova de conceito, que é o vídeo que os pesquisadores mandam para as empresas para poder provar que uma falha existe. Então, nesse vídeo, esse pesquisador, ele vai explorar uma falha dessa. Então, olha aqui, ele tem aqui um site, parece um site de celebrar relacionamentos, alguma coisa assim, de casamento, e dentro desse site é possível colocar dados. Então, você consegue passar aqui em cima do site os parâmetros, isso aqui que a gente chama de parâmetros na URL, que inclusive aqui no Google, quando eu pesquiso alguma coisa, vai aparecer esses parâmetros aqui em cima também. Então, quando eu pesquiso XSS, por exemplo, aqui em cima tem o texto XSS. Se eu trocar para olá, vai trocar o texto para olá. Então, quando a gente troca aqui em cima na URL, esse texto é trocado. Então, nesse exemplo aqui, ele conseguiu trocar um texto aqui. Então, ele trocou o texto e parece que nessa página, esse texto não aparece visivelmente, mas quando ele troca esse texto lá em cima, ele reflete nesse local da página. Então o texto ele aparece aqui. Quando ele troca lá em cima na URL, ele aparece aqui. Da mesma forma que quando eu troco aqui em cima na URL, alguma coisa, ele aparece aqui. Então esse XSS ele vai aparecer dentro da página. Esse texto ele vai ser refletido aqui dentro da página. E aí que entra o ponto que esse pesquisador tentou injetar um código HTML, da mesma forma que tem botões, que tem textos na página, e tentou injetar um código aqui dentro para tentar executar isso. Então bora ver o código que ele vai colocar aqui na página para tentar executar esse XSS. Ele vai tentar fechar os aspas do código e adicionar uma setinha. Esse SVG que ele está adicionando é como se ele adicionasse uma foto que quando ela carregasse, iria executar um comando. Então, esse é o conceito da falha de XSS. E quando ele adicionou aqui, ele conseguiu executar esse comando na página. E por que isso é uma falha? Por que quando a gente coloca alguma coisa em cima da URL, consegue executar alguma coisa, isso é uma falha? Vamos supor que essa página que ele tá, que ele colocou isso na URL, ele copia esse link e ele possa enviar para qualquer pessoa. Então ele tem esse link que ele vai conseguir executar códigos no site de qualquer pessoa que ele enviar esse link. Então esse link aqui vai aparecer esse alerta. Vamos supor que ele consiga fazer isso. Então, bora colocar um exemplo de até um outro site mais conhecido. Vou colocar o YouTube. Ele tem aqui no site, a gente consegue injetar códigos. Então eu consigo colocar um código de XSS que vai permitir, vamos supor, eu carregar uma imagem, eu roubar a conta de alguém. Com esses códigos eu consigo roubar a conta de alguém. Então eu consigo roubar uma conta, que é quando a gente envia os cookies da pessoa pra gente. Ao enviar esse link que a gente consegue injetar código pra alguma pessoa aleatória, a gente vai conseguir roubar a conta dela, porque meio que a gente consegue executar códigos dentro do site. Então nesse caso, desse pesquisador, ele está executando códigos aqui dentro do site. E agora que vocês entenderam o que é XSS, bora partir para esse artigo aqui, que esse pesquisador,
ele conseguiu encontrar mais de 50 falhas de XSS aí num programa público da Bugcrowd, só utilizando essa técnica. E uma coisa interessante é que muita gente posta aqui no Medium, nesse aplicativo aqui de artigos, falando que encontrou falhas de XSS, mas uma coisa interessante que eu vi nessa falha é que ele conseguiu automatizar esse processo e encontrar mais de 50 falhas. Então, nesse caso, eu tô traduzindo um artigo aqui pra vocês, pra ficar melhor de ler e da gente acompanhar aqui no vídeo. E como que consiste essa metodologia que ele criou pra poder encontrar falhas de XSS de uma forma rápida? Ele tá usando uma automação, mas ele usa automações, ele usa programas que escaneiam automaticamente de forma estratégica. Não é daquela forma que você tá pensando que eu vou automatizar uma falha de segurança, por exemplo. Então, eu quero automatizar uma falha de segurança. Eu vou pegar um scanner aleatório, escanear o site e encontrei uma falha. Não é dessa forma que ele faz. Ele separa em processos de escaneamento. Então, essa é a forma correta de a gente escanear um site para tentar encontrar falhas. Porque se eu pegar o primeiro scanner que eu achar e escanear o site inteiro, muita gente vai ter feito isso. Mas se eu tentar ir em áreas específicas, pouca gente pode ter feito isso. Então, ele utilizou esse conceito aí nesse artigo. Então, ele fala que ele tá há mais de 3 anos no setor de segurança, de hacking, de bug bounty, e ele quis compartilhar esse caso que aconteceu com ele, dessa automação que ele fez de XSS. E aqui aparece os XSS que ele reportou. Então, nesse caso, ele reportou... no caso ele reportou 50, mas aqui tem a print, tem alguns que são storage, que são os que ficam no site, reflected, tem vários tipos de XSS, eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo. A dinâmica desse vídeo aqui é a gente entender a metodologia que ele utilizou, não ser um vídeo muito técnico, é só ser um vídeo pra gente entender a metodologia que ele utilizou, pra gente poder aplicar aí no nosso processo de bug bounty. Então nesse caso aqui ele tem até as prints dos reportes dele, e essa aqui foi a forma que ele utilizou para separar o processo de automatização dele. Então, nesse caso, vou até tirar a tradução para mostrar o que estava traduzindo, para mostrar as ferramentas realmente que ele usou. E essas primeiras ferramentas, 1, 2, 3, 4 e 5, são ferramentas do famoso reconhecimento, que é quando a gente escaneia o site para encontrar arquivos, para encontrar sites, para encontrar páginas e várias outras coisas. São as famosas ferramentas de reconhecimento. Nesse caso, ele utilizou a ferramenta Asset Finder, Subfinder, Amas, Find Domain e também o próprio Google para tentar encontrar várias páginas do site. Então ele tinha um alvo dele aqui, uma empresa, um site de alguma empresa, um sistema de alguma empresa, e o primeiro passo do reconhecimento dele foi rodar essas 5 ferramentas para fazer o escaneamento. Ele rodou essas 5 ferramentas que iria encontrar arquivos, então elas iriam listar arquivos, páginas e todo local que ele consegue acessar. Então o principal aqui é encontrar páginas que a gente consiga colocar dados, que a gente consiga colocar parâmetros, como eu mostrei naquela do Google. Então ele fez isso utilizando essas ferramentas aqui. Se você quiser pesquisar elas individualmente, instalar no seu computador, é só você colocar o nome dessa ferramenta no Google e vai ter aqui o GitHub dela e você vai poder instalar. Mostra como instala e várias outras coisas. Então, se você quiser instalar, é só pesquisar aí o nome delas no Google e instalar pelo GitHub. E rodando essas ferramentas, ele disse aqui que ele obteve vários dados. Então, quando a gente roda ferramentas que automatizam um processo, você ganha milhares de arquivos, nomes, dados, você fica com um monte de coisa. E o principal, que eu vejo que muita gente erra também, é que você usa muitas ferramentas, ganha muitos dados, milhares, milhões de linhas de arquivos que a gente conseguiu pegar lá do site, mas você não sabe o que você faz com isso no final. Você tem vários dados, várias páginas, vários subdomínios, mas o que eu vou fazer com isso? Nesse caso, por exemplo, ele tinha 576 subdomínios. Eu não iria ver isso manualmente. Então, nesse caso, ele também fez um outro processo de automatização, que foi o processo de filtrar todos esses dados. Então ele recebeu 576 sites e subdomínios. Ele utilizou uma ferramenta chamada HTTP Probe para conseguir filtrar quais sites estavam no ar e quais não estavam. Então foi mais um processo da automatização dele. Então o próximo processo que ele fez foi ver se estava... Vou colocar aqui como tá vivo. Ele viu se os sites estavam vivos, estavam no ar, utilizando essa ferramenta. E aí depois de ter todos esses dados, no final ele falou que estava com 260 sites vivos. Depois de ter todos esses dados, ele partiu para o processo de encontrar a falha, de realmente encontrar o XSS. Então o próximo passo do processo dele, que aqui é interessante, que ele falou que ele só conseguia colocar na página um payload, que a gente chama, que é o código de XSS que a gente utiliza. Então, quando a gente coloca um código na página para tentar hackear ela, a gente utiliza um payload. Ele só podia utilizar
um payload de 20 caracteres. Então ele não podia tentar injetar um código gigantesco para roubar dados do site. Ele só podia injetar um código de 20 caracteres. Então ele ficou 2 dias tentando converter esse código, criar esse código de uma forma que ficaria bom para injetar no site. E ele chegou nesse resultado final, desse script aqui que ele conseguia injetar dentro do site para conseguir executar um XSS. E aí, depois de ter criado esse XSS, ele conseguiu encontrar um local que ele podia injetar o XSS. E ele conseguiu encontrar uma falha, finalmente. Ele conseguiu encontrar uma falha lá. Mas aí a gente entra em um outro ponto aqui do artigo dele, que ele reportou a falha pra empresa. Ele foi lá, reportou a falha, mó feliz porque ele encontrou a sua falha. Mas depois de enviar o relatório, eles falaram que a falha não era aplicada. Então isso é um ponto interessante também, que às vezes quando você reporta uma falha, não vai ser a primeira falha que você vai reportar, que você vai levar o bounty. Nesse caso, ele levou um não aplicado, que é uma coisa bem comum aí no bug bounty. E também não aplicado e também falhas como duplicadas, que são quando alguém envia uma falha antes de você. E depois disso, ele falou que ficou muito desanimado, mas ele não parou. Ele continuou nesse processo aí de bug bounty. E ele falou que utilizou uma ferramenta, um script de reconhecimento de crawler, que retornou para ele também mais 50 mil informações de endpoints, de locais que tinham no site. Então ele rodou novamente uma ferramenta aí de reconhecimento para tentar escanear o site, utilizando, aqui parece que ele está utilizando o Wayback URL, que é um serviço que permite a gente encontrar sites antigos. E esse Wayback URL é um serviço que permite a gente encontrar domínios, encontrar locais de sites, e ele utiliza uma ferramenta chamada Wayback Machine. Então aquela Wayback Machine que você conseguia voltar no tempo nos sites, que provavelmente você conhece, que permite a gente ver versões antigas dos sites, ele utiliza essa ferramenta para tentar encontrar mais dados desse site. Então, depois de encontrar todos esses dados, ele utilizou uma outra ferramenta para conseguir injetar aquele payload que ele tinha criado, aquele script que ele criou, em várias aplicações aí do site, em vários parâmetros do site, e encontrar as suas 50 falhas. Então o processo dele foi mais ou menos assim. Ele escolheu a empresa dele, a empresa que ele iria hackear. Ele fez uma pesquisa de subdomínios, domínios, de localizações do site. Ele filtrou, utilizando a ferramenta HTTProbe, para encontrar os domínios que estavam vivos dentro do site. Então ele utilizou essa ferramenta. E depois disso, ele criou um código de XSS e utilizou mais uma ferramenta. No caso, foi um script que ele tinha criado. Então aqui nesse caso ele falou que ele criou um script chamado Freak, que está no perfil do GitHub dele. Ele utilizou esse script para em todos esses locais testar XSS e ver se eles seriam executados. Então é uma coisa muito interessante também. Bora dar uma olhada no perfil dele para ver se a gente acha essa ferramenta. Aqui entrando no perfil dele, a gente tem a ferramenta aqui que ele utilizou, que ele tinha falado que ele tinha criado. E eu vou deixar essa ferramenta, inclusive, essa ferramenta aí na descrição para vocês poderem dar uma olhada, instalarem também para poder tentar utilizar essa técnica de XSS. E aparentemente essa ferramenta, que foi criada em Go, na linguagem de programação Go, ela consegue testar vários payloads de XSS em vários locais diferentes, que é o que ele utilizou para tentar encontrar esses 50 XSS e reportar eles. Então olha que interessante, depois dele ter reportado as falhas, ele conseguiu 50 XSS, uma coisa até que bastante grande. Imagina só um XSS, a gente encontrar uma recompensa, a gente receber uma recompensa de $250, imagina isso multiplicado em 50. Então, nesse caso, ele conseguiu reportar isso utilizando a ferramenta. E também parece que tem mais algumas falhas aí no perfil dele. Server-side injection, temos dados sensíveis expostos, broken authentication e várias outras aqui. Bem interessante. E essa foi a metodologia que esse pesquisador utilizou para encontrar mais de 50 XSS. Então, no final, ele ganhou seus 50 XSS aqui. Eu queria passar junto com vocês por essa metodologia, por esse artigo que ele criou, pra gente se aprofundar um pouquinho mais em XSS e também mostrar pra vocês uma metodologia que pode ser usada pra gente automatizar esse processo. Que nesse caso ele automatizou de encontrar a falha com uma ferramenta que ele mesmo criou, que ele tinha criado utilizando o Go. Então eu espero que vocês utilizem esse processo aí no seu processo de bug bounty, essa metodologia no seu processo de bug bounty. Se você quer aprender bug bounty, já clique no link da descrição para participar do Debug Hunter, aprender sobre essas falhas, XSS, SSTI, todas essas falhas aqui que ele reportou, tem a maioria aí no Debug Hunter. Então se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, se foi útil, se inscreve no canal e eu te vejo em um próximo vídeo. Falou!